Uma vez entendendo o nosso propósito divino, de sermos filhos de Deus aqui na terra, de manifestarmos a glória de Deus aonde estivermos, de vivermos acima das circunstâncias, de não nos deixarmos ser vencidos pelas tribulações, pelos levantes, pelos dias maus, mas antes levantando o nosso olhar aos céus, andemos como verdadeiros filhos dignos de glória, manifestando alegria, poder, manifestando aquilo que Cristo manifestou nos dias de sua carne. Esse é o nosso propósito divino, né? Que é a vontade soberana de Deus, o nosso Deus Pai, que quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando você entende isso, que você entende que você não vive de acordo com as circunstâncias, mas você as cria, quando você entende que a circunstância ela pode ser alterada, assim como o gigante Golias, ele era uma circunstância imutável diante do exército de Israel, até um elemento surpresa aparecer, uma figura enigmática chamada Davi, um menino franzino, ruivo, de estatura baixa, aparece e desafia aquele gigante. Ele foge os padrões, ele é exatamente aquilo que Deus procura. Coisas pequenas para envergonhar as coisas grandes, coisas loucas para envergonhar as sábias, e as que não são para envergonhar as que são. E aí Davi vai lá numa autoridade, numa ousadia indescritível e vence aquele gigante, porque aquele gigante era uma circunstância. E Davi ele muda a circunstância ao seu redor. Ele transforma aquilo que era impossível numa possibilidade. E aquela possibilidade acontece, Davi ele derruba aquele gigante, finaliza ali com a espada do próprio gigante, e ali ele tem um caminho direto para o palácio. Então, as circunstâncias que vivemos, elas não determinam o que somos ou o que fazemos. Nós é quem determinamos as circunstâncias. A questão é que a circunstância se levanta e na maioria das vezes a gente permite que as circunstâncias dominem e a gente vive de acordo com as circunstâncias. Mas as circunstâncias elas não estão ali para prevalecer. Nós é que temos que prevalecer sobre as circunstâncias. Assim Jesus andou sobre as águas. A circunstância diria que pela gravidade e a densidade Jesus deveria afundar. Mas Jesus ele cria a sua própria circunstância e ele anda sobre as águas. Aí você vai dizer, mas Jesus era o Filho de Deus. Mas e o que você me diz de Pedro? De Pedro que sai do barco e vai andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Aí você vai dizer, pastor, mas ele afundou. Sim, ele afundou porque ele olhou justamente para as circunstâncias. Mas é inegável que ele andou. Eu não sei quantos passos ele deu. Não sei se 1, 2, 3, 5, 10, não sei quantos passos. A Bíblia não menciona, ela faz questão de não mencionar isso. Mas ele andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele viu as circunstâncias mudar. Então, quando a gente entende esse nosso propósito divino, a gente é direcionado para o nosso propósito terreno, nosso propósito aqui nessa terra. E aqui eu quero falar sobre aptidões, sobre dons, sobre talentos, sobre aquilo que arrebata o seu ser, aquilo que te tira o fôlego. Então, você pode pegar, por exemplo, um poeta, quando declama sua poesia, quando ele faz poesia, o brilho no olhar daquele poeta é a própria poesia em si, é algo que arrebata o espírito dele, e ali ele é levado ao êxtase, é levado a um lugar de glória, e através de sua poesia ele glorifica o nome do Senhor. Através da poesia ele alcança vidas miseravelmente amarguradas, e ali alegria gerado, esperança gerado. Através de sua poesia ele pode fazer com que vidas possam ser transformadas.
Às vezes, se você der uma tela de pintura, pincéis para ele, ele não vai saber nem por onde começar. Mas se você der papel e caneta, ele fará a maior declaração de amor possível. Assim como um músico, um dançarino que voa no palco e que faz passos complicados, complexos, difíceis, que nós, meros mortais, apenas admiramos porque ficaríamos ridículos tentando replicar tais passos. Assim como o compositor fazendo uma poesia em forma de música, né? Um instrumentista tangendo o seu instrumento, ou que seja de sopro, e fazendo ali da melodia a própria declaração de amor ao próprio Deus, à vida, ao universo. E nós temos um ligeiro engano de achar que para adorarmos a Deus temos que estar apenas preso a algum tipo de religião, a algum tipo de reunião ou culto, quando na verdade o culto ele inicia na nossa vida, mas ele nunca tem fim. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele fala para a gente apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que ele está querendo dizer é que você deve se apresentar a Deus como o próprio culto ao Senhor, como uma declaração de amor, como um holocausto vivo, como se você mesmo fosse a maior expressão de amor a Deus. E entendendo isso, a gente compreende que o culto ele jamais acaba. O que acaba são as reuniões. As reuniões cronológicas, elas têm início, meio e fim, mas o culto ele jamais acabará. Ele só acaba quando o teu fôlego de vida for tirado, quando você deixar o mundo dos vivos e passar para o mundo espiritual. Então sim, o seu culto vai findar aqui e começar um novo culto na glória. Então, quando a gente entende isso, que o culto não acaba, então eu vivo um contínuo culto diante do Senhor, de forma que quando eu reúno com os amigos e nós ali falamos da palavra, falamos de Cristo, falamos da amizade, da vida, do amor, falamos da valorização do ser humano e falamos da natureza, tudo isso é um culto a Deus, porque estamos nos edificando mutuamente. Eu não estou aqui sendo um naturalista ou menosprezando qualquer tipo de reunião, de culto, de celebração, nada disso. Ao contrário, por ser pastor, eu prezo muito para que as reuniões sejam o ápice da nossa vida, mas você precisa compreender que os seus passos já são um culto, uma celebração de culto ao Senhor, para que você não seja enganado achando que você precisa ir numa igreja para adorar a Deus. Você adora a Deus respirando, você adora a Deus ajudando o seu próximo, você adora a Deus respeitando o seu pai e sua mãe, você adora a Deus quando você arruma a sua casa, quando você faz comida para o seu marido, para os seus filhos, você adora a Deus quando você lava as roupas, quando você as passa, quando você dirige o seu carro com cuidado, zelando para que nenhum acidente aconteça. Tudo isso é uma expressão de adoração a Deus. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então o simples fato de você respirar, você está louvando aquele que te deu vida. Você precisa entender que você o tempo todo está expressando a genuína glória de Deus. E quando você entende isso, você entende que as suas aptidões terrenas, o seu talento, o seu dom, aquilo que você gosta de fazer, você pode canalizar isso para o próprio Deus. Você pode canalizar isso para o bem do ser humano. Porque Jesus ele nos deixou dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E você precisa virar o teu propósito de vida para esses dois princípios. Aí você diz: pastor, mas eu sou economista, eu mexo com dinheiro, como que eu vou adorar a Deus fazendo isso? Amado, você vai adorar a Deus sendo o homem mais honesto possível,
fazendo com que os seus clientes alcancem lucros melhores e maiores. Você, como economista, você pode mudar destinos e vidas de famílias. Eu sou um repórter, como que eu vou adorar a Deus na sua reportagem sendo o mais imparcial, o mais verdadeiro possível, o investigativo que corre atrás e não noticia falsidades? Mas eu sou um astronauta, como que eu vou adorar a Deus sendo o melhor astronauta que você puder, sendo a melhor versão de si mesmo? Amados, desculpa. Você pode adorar a Deus no pouco que você faz ou no muito que você faz. Não existe níveis de importância. Você é único diante de Deus e você tem importância para Ele. E você pode fazer o melhor com o que você tem. Você não precisa esperar ter muito para fazer algo grandioso. Até porque Jesus nos ensina um princípio que quando somos fiéis no pouco, sobre o muito somos colocados. Então, na verdade, o pouco que você tem já é recurso suficiente para você começar. Eu não sei quais são os teus sonhos, os teus projetos, mas eu quero te falar que você tem um propósito divino, ser um filho de Deus, e você tem um propósito terreno, que é fazer o seu melhor com o melhor que você tem. Comece pequeno, mas comece. Comece com pouco, mas comece. Faça, desenvolva, busque recursos, se reinvente, estude, pense, analise, mergulhe e faça. Faça com prazer, faça com amor, faça com destreza, faça com presteza, faça com empolgação, motive-se, seja você mesmo a sua motivação, ative-se em Cristo Jesus, faça o extraordinário com o pouco recurso que você tem. Porque Noé, ele construiu uma arca, quando na verdade ele era um agricultor. Não era engenheiro, não era construtor, mas ele construiu uma arca, e essa arca mudou a história da época. Porque com essa arca ele salvou a sua família e os animais de um dilúvio total que o Senhor enviou na terra. Então você pode ser o protagonista de uma mudança histórica. Mas para isso você precisa se posicionar, você precisa fazer, você precisa ser relevante. Então faça. Não sei o que você tem para fazer, mas faça. Faça o seu melhor com o pouco que você tem.